tarde, senhoras e senhores jornalistas. Na sequência da adoção pelo Banco de Portugal, na sua qualidade de autoridade de resolução, em 19 de dezembro de 2015, de uma medida de resolução a aplicar ao BANIF, acompanhada da venda imediata de um conjunto de ativos e passivos a um terceiro banco, o Conselho de Ministros reuniu hoje de manhã para aprovar uma proposta de lei de alteração ao Orçamento do Estado para 2015, pela circunstância de não se encontrar previsto no Orçamento de Estado o montante necessário de recurso ao endividamento líquido, tal como ser necessário um aumento da despesa no programa orçamental relevante. Eu vou desde já, esta proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2015 dará ainda hoje entrada na Assembleia da República. Temos conhecimento que o Sr. Presidente da Assembleia da República convocou uma reunião da Conferência de Líderes para hoje à tarde e, naturalmente, a matéria, estamos certos, terá a melhor consideração com urgência de que se reveste para o país e para o Governo. Eu dou desde já a palavra ao Sr. Ministro das Finanças para nos explicitar quer o quadro que justifica esta decisão do Governo, quer o conteúdo da proposta de orçamento retificativo. Boa tarde. Desde a tomada de posse, o Governo foi confrontado com a urgência e a sensibilidade do processo de reestruturação do BANIF. Tal como já foi tornado público, essa urgência decorria das crescentes dificuldades do banco, bem como da alteração regulatória que ocorrerá no dia 1 de janeiro de 2016 e que tornará mais gravosos todos os processos de resolução bancária. O Governo procurou, junto das autoridades nacionais e europeias, explorar todas as alternativas de modo a evitar o cenário de liquidação. Faço notar que há 3 anos que estava por fechar um processo de ajuda de Estado. O tempo para resolver a situação do BANIF estava esgotado e foi neste contexto de enorme pressão que foi necessário encontrar uma medida que permitisse a estabilidade do sistema financeiro e tomasse em consideração as questões de custo orçamental da solução a adotar no caso do BANIF. O que hoje foi apresentado no Conselho de Ministros, aprovado no Conselho de Ministros, que será apresentado à Assembleia da República, é um orçamento, uma alteração ao orçamento que inclui um pacote orçamental de ajuda de Estado de 2,2 milhões de euros, 1.000 milhões de euros, perdão, que permitem injeções de capital no BANIF no montante de 1.766 milhões de euros e um empréstimo ao Fundo de Resolução de 489 milhões de euros. Eu ponho-me agora à disposição dos senhores jornalistas para... TVI. Gostaria de lhe perguntar relativamente a este plano, antes de mais, de onde é que virá este dinheiro que vai ser injetado não só no BANIF, mas também o dinheiro que vai ser então emprestado ao Fundo de Resolução, se ainda existe a possibilidade ou não, não sei, de utilizarmos alguma parte daquele envelope financeiro da ajuda da Troika ou se essa hipótese já está posta de parte. Também perceber exatamente se deste valor todo que vai ser no fundo imputado aos contribuintes, se ele será refletido no déficit e nos déficits de que ano e, portanto, se isso de alguma forma vai afetar a possibilidade de Portugal sair do procedimento de déficit excessivo. Muito bem. Este dinheiro que agora é utilizado nesta solução vem, obviamente, do Orçamento de Estado
é por isso que é necessário uma alteração à lei do orçamento. Ele vai se refletir no déficit do Estado de 2015, vai também refletir-se nos déficits futuros na medida em que aumentem o endividamento do país, mas, portanto, nessa medida apenas, e não terá consequências na avaliação do procedimento de déficit excessivos, dada a natureza da operação. Boa tarde, Inês Cândido da SIC. Eu gostava de voltar aos valores, porque a Comissão Europeia fala em 3 mil milhões e falou aqui em 2,2. Eu gostava de lhe perguntar o que é que faz esta diferença nos valores, e gostava também de lhe perguntar se ficou assinado no contrato de venda ao Santander, se ficou garantido que não haverá despedimentos, nem haverá encerramento de balcões. Só mais uma pergunta, peço desculpa. Se a açoriana fica no Estado, se confirma que fica no Estado e se já tem planos para ela. Obrigada. Muito bem. A diferença entre o número que vem no comunicado da Comissão e o número que eu referi decorre da questão de que a ajuda anterior não estava fechada e, portanto, era a injeção de capital de 1.100 milhões de euros, dos quais o Banif já tinha reembolsado o Estado de uma parte, não estava fechada, era uma ajuda temporária e, neste momento, fechado o processo de ajuda de Estado, que é exatamente o que aconteceu neste fim de semana, o número reflete os 800 milhões de euros, um bocadinho mais alto do que isto, que estava ainda por fechar, mais esta ajuda adicional. A questão do emprego, aquilo que está garantido é de que, como aliás fez parte do comunicado ontem do Sr. Primeiro-Ministro, de que os direitos laborais serão respeitados. Parte dos trabalhadores passam para a alçada do Santander e, portanto, estarão a ser geridos pelo Santander, e parte ficam no veículo de gestão de ativos que também foi neste momento criado. O processo de reestruturação da atividade bancária, que já estava em curso, manter-se-á e é nesse contexto que serão tomadas as decisões na dimensão laboral. Tem toda a razão. A açoriana fica num outro veículo, que é um banco de transição, e que faz, portanto, na órbita do Estado. Muito boa tarde, em direto para a CMTV, Sara Tainha. Pergunto-lhe, há notícias que dão conta de que o anterior governo terá adiado esta resolução do Banif para permitir uma saída limpa do programa de assistência. Pergunto-lhe se considera se estamos perante gestão, por má gestão do anterior governo, e que papel é que as eleições terão tido também no adiamento desta decisão. Eu, neste momento, em relação ao caso Banif, gostava de frisar a ideia que transmiti há pouco. Há 3 anos que o Banif tinha uma ajuda de Estado que era classificada pela Comissão Europeia como temporária. O fecho dessa ajuda de Estado passava pela aprovação de uma reestruturação do Banif, que foi sucessivamente submetida às autoridades europeias e nunca foi aprovada. Foram feitas 8 resubmissões dos processos de reestruturação. A existência hoje em dia dessa ajuda de Estado não temporária, portanto não fechada, restringiu bastante as opções que hoje o governo português tinha para atuar sobre o Banif e para, portanto, encontrar soluções para o Banif. Há uma clara não compromisso do governo português. Houve durante todos estes anos uma falta de compromisso do governo português nesta matéria, que objetivamente prejudicou a solução, porque diminuiu as opções disponíveis, porque colocou pressão sobre a tomada de decisão. Ocorreram
Durante este período, obviamente em Portugal, factos que revelou na sua questão, como a questão do fecho do programa de ajustamento e as eleições, há alguma evidência de que esta não atuação sobre este sistema, sobre esta questão, possa estar associada a esses factos. Pedro Balador, da RTP. Queria perguntar só que o Sr. Ministro fizesse uma precisão. Há um número que vem no relatório, no comunicado da Comissão, que são 422 milhões de euros a atribuir ao veículo. De onde é que vem esse dinheiro e se está incluído nessa ajuda do Estado? Depois queria perguntar o que é que espera da Comissão de Inquérito que foi anunciada e como é que vê a participação e a posição do Banco de Portugal em todo este processo. O pacote financeiro foi aquele que eu lhe expliquei, e, portanto, o veículo está em condições de funcionar e, portanto, os montantes que estão determinados são aqueles que eu referi, e é esse o envelope da ajuda de Estado. O veículo tem os trabalhadores que não transitam para o Santander e tem um conjunto de ativos em gestão que vai ter que ser vendido e, portanto, transacionado, e de onde pode resultar aí um retorno para o Estado que, de certa forma, minimize um pouco este esforço que neste momento está a ser feito. Aliás, é exatamente isso que o Estado vai implementar por via deste veículo, que é precisamente a venda desses ativos, que aliás parte deles já estão no mercado. A resposta em relação à questão da intervenção das autoridades, em particular do Banco de Portugal, é aquela que eu já referi. Foram demasiados meses e demasiados procedimentos inconclusivos e que não permitiram que esta situação se fechasse, que fez aumentar o custo da solução adotada neste momento. E, portanto, era importante avaliar todo este processo e foi por isso que ainda ontem o Governo e queremos que se disponibilizou para essa clarificação e que essa clarificação seja feita no quadro parlamentar, que é onde ela deverá ocorrer. Sr. Ministro, Sérgio Gonçalves da Reuters, tenho 3 perguntas. A primeira, ainda que não haja contas fechadas e que não conte para o procedimento de déficits excessivos, qual será o impacto estimado no déficit deste ano desta operação extraordinária? A segunda pergunta está relacionada com o Fundo de Resolução. Um novo empréstimo ao Fundo de Resolução pode criar dificuldades adicionais ao restante sistema, nomeadamente aos rácios de capital dos restantes bancos? E a terceira pergunta tem a ver com, do conhecimento do governo português atual, há algum caso mais de bancos que se suspeite, saiba, ou, enfim, que possam ter problemas, ou o dossiê da banca está todo avaliado, digamos assim, e não há no horizonte mais nenhum caso de um banco que tenha a ser resgatado? O impacto no déficit é aquele que decorre da alteração que está a ser proposta à lei orçamental e, portanto, de 2,2 mil milhões de euros. O Fundo de Resolução em Portugal tem um conjunto de responsabilidades bastante significativo, decorrem, na sua maioria, da decisão de resolução do BES. Sabemos das dificuldades que o Fundo de Resolução, dada o seu fluxo de receitas, que decorre exclusivamente das contribuições do setor bancário, coloca para o seu futuro, e temos que considerar esses impactos nas ações futuras também nesta área. Em relação à questão do sistema bancário como um todo, já foi
feito saber que o Governo está na disposição de, e tem feito já demarches nesse sentido, de analisar e encontrar uma solução global para o sistema. O sistema financeiro em todo o mundo tem vindo a sofrer alterações regulatórias que também têm impacto em Portugal e na operação dos bancos portugueses, e isso é uma matéria de preocupação do Governo no contexto da manutenção da estabilidade do sistema financeiro, e vai seguramente haver trabalho a fazer nessa área. Sr. Ministro, boa tarde. Rui Pérez Jorge, da Jornal de Negócios. Nós ficamos um pouco confusos com estes números todos que nos dão, nomeadamente como é que eles se compatibilizam com os números da Comissão Europeia. Se nos puder explicar com mais detalhe, ajudava-nos, porque, portanto, questões, é dada alguma garantia sobre os ativos que foram vendidos ao Santander? Ou seja, o Santander comprou um conjunto de ativos ao Banif, não é? Por aqueles 150 milhões de euros. É-lhes dada alguma garantia por esses ativos, se eles não valerem, se vier a provar que não valem o que agora é vendido? Portanto, e esta pergunta serve para tentar explicar o que é que daqui é garantias, o que é daqui dinheiro gasto de novo, não é? Pois é, porque é que o Estado precisa de pôr mais dinheiro no Banif? Portanto, se o banco é resolvido, é resolvido. O Estado era acionista, perdia os 800 milhões de euros. Porque é que precisa de lá pôr mais dinheiro e, aparentemente, perdendo, afetando em quase mais de 2 mil milhões de euros. Depois, ou seja, a informação que nos dá agora fica um pouco confusa com aquela informação que sai da Comissão. Portanto, este veículo novo que é criado fica a funcionar junto do Fundo de Resolução. O veículo com os 2,2 mil milhões de euros de ativos que não sabemos se são imobiliários, o que é. É dada também uma garantia a esse veículo? Está dentro dos 2,2 milhões? Ou seja, portanto, a garantia que é dada e que está no pacote financeiro que foi referido e que consta do orçamento retificativo é dada precisamente para retirar do balanço do Banif esses ativos. E, portanto, a garantia justifica-se pela necessidade de constituir esse veículo e de o perímetro do Banif que foi vendido ao Santander não incluir esses ativos. No pacote financeiro dos 1.766 milhões de euros que eu referi, os 750 são essa garantia e o restante, 1.016 milhões de euros, são injeção de capital no Banif. E a necessidade de fazer isso prendeu-se com o desequilíbrio que existia no Banif na data da transação. Boa tarde, Sr. Ministro. Boa tarde. Luís Ribeiro, Diário de Notícias. Eu tenho uma questão relativamente ao processo, ao modelo encontrado. Por que razão é que o Estado presta medidas de auxílio diretamente e não o fez via Fundo de Resolução? Ou seja, porque é que não se optou unicamente por esse modelo? E decorre daqui uma segunda pergunta. Nós, relativamente à recuperação, ao retorno dos auxílios ou do empréstimo ao Fundo de Resolução, sabemos pelo exemplo do Novo Banco que ele está contratualizado. É relativamente fácil perceber como é que o dinheiro pode regressar aos contribuintes. No caso destes 1,7 mil milhões, há um desconhecimento total. Parece-me que é bastante... Atualmente há uma névoa total sobre este futuro próximo e gostava que me falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Muito bem. No contexto da legislação atual, que hoje se aplica em Portugal, de reestruturação e recapitalização e de resolução, bancária, o Fundo de Resolução apenas pode atuar num montante que não seja superior a 5% dos passivos e fundos próprios da instituição que está a ser intervencionada. E isto coloca um limite à intervenção do Fundo de Resolução, que à data da intervenção no Banif representava precisamente 489 milhões de euros. 489 milhões de euros é o limite que decorre desta norma que
tem, que não existia, e posso tentar explicar também para clarificar isso, que não existia à data da intervenção da resolução do BES. E, portanto, a intervenção do Fundo de Resolução estava limitada a este montante. E desta forma, dado no contexto negocial aquilo que eram as propostas em cima da mesa e, portanto, a proposta que acabou por ser escolhida, ela obrigava, precisamente pela resposta a que eu dei há pouco, do desequilíbrio que resultava dessa proposta no balanço do BANIF, obrigava à entrada adicional de capital para permitir a concretização da transação. Tem razão que, num contexto de resolução, o veículo normal seria através do Fundo de Resolução, mas neste caso isso não era possível. Isto é uma injeção no BANIF. Na sequência da resolução é criado o veículo de gestão de ativos e o retorno que possa ter como eu expliquei há pouco, a minimização deste custo da ajuda estatal vai operar através da transação dos ativos deste veículo. Sr. Ministro, boa tarde. José Peneda de Sousa, da TSF. Eu sei que já respondeu a dizer que estes 2,2 mil milhões de euros não vão contribuir para o procedimento do déficit excessivo, mas podia quantificar para que valor é que vai deslizar o déficit? Como disse, são 2,2 mil milhões de euros, o resto em termos percentuais vamos ter que perceber como é que, enfim, temos que ver em termos do PIB, estamos a falar de um número que vai fazer aumentar o déficit mais de um ponto percentual do PIB, com certeza. Sr. Ministro, Nuno Martins, do Observador, pedi-lhe alguns esclarecimentos. Começar já pelo procedimento dos déficits excessivos, estava a dizer, peço desculpa, estava a dizer que este valor não contará para efeito do procedimento dos déficits excessivos. Queria perguntar especificamente se não conta apenas para a questão de sanções eventuais, no caso do deslize do déficit acima de 3%, ou se, com exceção do dinheiro que é gasto agora com o BANIF, se o Estado chegar ao final do ano com um déficit de 3% ou menos, se sai do procedimento dos déficits excessivos para o próximo ano ou não. E já agora queria também perguntar se o Governo conta com ou admite que possam existir mais custos com a gestão dos ativos que vão estar na sociedade de veículo no futuro, como aconteceu com o Parvalor no passado, por exemplo. E já agora, o que é que acontece aos 150 milhões de euros de receita com a venda do BANIF? Quem é que os recebe? Vão para o Estado? E se os instrumentos de capital convertível que o BANIF não reembolsou o Estado, se vão contar para o déficit este ano ou em qualquer ano? A saída do procedimento de déficit excessivos é um processo de avaliação que a Comissão Europeia irá desenvolver a partir do momento em que for apurado o déficit pelo Eurostat, o déficit de 2015. Não é o único critério de avaliação que a Comissão utiliza, mas este tipo de operações de facto não são consideradas para confrontar com esses objetivos orçamentais. Os custos de gestão do veículo têm que ser, obviamente, considerados. O veículo existe, tem, como eu disse há pouco, o remanescente dos trabalhadores que não transitam para o Santander, tem a gestão destes ativos, que é uma função muito importante deste veículo e, portanto, a sua gestão tem que ser feita como decorre de uma entidade com uma estrutura própria, e é nesse sentido que eles têm obviamente que ser considerados. Os 150 milhões de euros no fundo abatem a toda a operação e, portanto, no momento da resolução o banco fica à disposição da autoridade de resolução, que é o Banco de Portugal. Foi o Banco de Portugal que liderou as negociações do processo de venda e no cômputo geral da operação,
O resultado que foi apurado foi aquele que se teve que refletir no Orçamento de Estado, mas estes 150 milhões já estão abatidos a esse valor. Obrigado. A última mesmo. Como eu disse há pouco, o processo de venda foi liderado pelo Banco de Portugal e, portanto, a proposta que foi considerada como sendo a mais viável e aquela que preservava melhor todos os princípios de estabilidade financeira, de continuação do negócio, dos depósitos e também, obviamente, a preocupação face ao impacto desta resolução no Orçamento de Estado e, portanto, nos contribuintes, estiveram seguramente em cima da mesa e foi esta a escolhida porque as outras não teriam vantagens nesta perspectiva, mas, como disse, isto foi um processo que foi liderado pelo Banco de Portugal. Em relação ao impacto orçamental futuro desta medida de resolução, temos que ter em conta que, a partir do momento em que isto tenha impacto na dívida e nas necessidades de financiamento do Estado português, esse impacto decorrerá da necessidade de fazer face aos juros e de novo, e como este Governo já reafirmou, de colocar o país numa trajetória de redução da dívida. Obrigado.